em Brasília. Boa noite, Mister M. Então tá bom. Pessoal, é, quando a gente falou de calor, né? Eu cheguei a explicar e contar para vocês que em determinado momento eu falei que um gás ele podia, e foi isso que ajudou a gente a entender que o calor era mais ou menos uma forma de transferir energia. Eu falei, olha, um gás ele pode ganhar energia de duas formas, ou um esforço mecânico. Eu falei muito essa palavra, esforço mecânico, e botava uma letra W. E eu falei, a gente não definiu o que é isso. Ou ele podia receber calor. Então era assim que ele tirava a energia. E isso fez com que a gente entendesse o calor, né? Essa energia que é transferida por conta de uma diferença de temperatura, como também uma forma de transferir energia. E aí a gente conseguiu compreender melhor o calor, tá bom? Foi o que tirou da gente a ideia de que era uma substância que eu colocava ali no objeto e ele esquentava. Na verdade, era só uma transferência, uma forma de transferir energia. Objeto quente tem um pouco mais de energia e ele consegue transferir isso. Tá bom? Quando está em contato com um corpo mais frio. Aí, bom, legal. O que eu tenho aqui? É só para te contar que em algum momento a gente buscou entender qual é a equivalência então entre esse tal de esforço mecânico e esse calor. Qual é o problema que a gente tem? Eu não falei para vocês o que é esse tal de esforço mecânico que eu estou falando o tempo todo. Né? Eu falei várias vezes nisso, eu falei que a gente não viu o trabalho. Mas aí a gente vai precisar só falar brevemente dele. E qual a ideia? O esforço mecânico, pessoal, você tem que entender só uma ideia por enquanto. Opa, estou botando aqui fora do plano, né? Que ele é uma força aplicada ao longo de um deslocamento. Então imagina que alguém vai lá e faz uma força num objeto durante uma certa distância. Durante uma certa distância não, ao longo de uma certa distância, tá bom? Isso, a combinação disso que a gente vai ver mais em detalhe lá na frente, é o tal do trabalho, representado pela letra W ou por uma letra sim, tá? Mas, vamos botar aqui, W. Esse W vem da palavra work em inglês. Let me see, work, tá? Mas vamos botar aqui, trabalho. Então ele tem a ver com uma força que foi aplicada ao longo de uma distância. Como é que a gente mede ele? A unidade de medida é o joule. Joule, que a gente já viu um pouquinho dele na outra aula. Então quando eu falo 10 joule, 10 J, é só uma unidade de esforço mecânico. E como é que você entende essa grandeza? O que é 1 joule? Então deixa eu botar aqui bem do lado para você entender. 1 joule, a gente pode entender ele assim. Ele é a energia necessária para pegar um objeto. Então imagina que eu tenho um objeto no chão e ele tem 100 graminhas. E eu consigo fazer o quê? Subir 1 metro ele. Então, pegou do chão, botou numa mesa e a mesa tem a altura de 1 metro. Pronto. Você acaba de gastar nesse objeto 1 joule. Tudo bem? Ou você gastou 1 joule, ou, por exemplo, a gente pode dizer até depois, vocês vão entender isso, que ele agora tem 1 joule, porque, bom, ele está ali em cima da mesa ainda. Então, ele ainda tem essa capacidade de 1 joule de energia. Então, eu estou te dando uma ideia da grandeza que é 1 joule. Tem a ver com um esforço, você precisou levantar um objeto, e tem a ver com uma distância. Então é a combinação desses fatores. 100 gramas em 1 metro de altura. Então tem também aqui, eu coloquei na altura, porque tem a ver com a força necessária para fazer isso, né? Para levantar. E aí a gente vai ter 1 joule. Ok, tá? Falei muito. Mas aí eu volto para a figura. O que é essa figura louca aqui? O que o cara fez? Ele percebeu que se ele fizesse esse processo de deixar esse peso aqui tem uma espécie de massa.
Então a gravidade vai lá e faz uma força e puxa essa cordinha. Gira uma pazinha aqui, tá vendo? E o que é isso desenhado aqui? Termômetro. Então, ele fez esse processo várias vezes para mexer a água. E o que aconteceu com a água? Se eu chacoalhar muita água, né? Para onde vai o esforço dessa massinha aqui? Vai para o movimento da água. Só que com o tempo a água acalma, mas a gente não sabe para onde vai a energia. Para onde está indo? Para a temperatura. Então, de alguma forma, ele conseguiu vincular o esforço mecânico de levantar, o tal do Joule, né, com o ganho de temperatura. E aí ele criou um equivalente. Ele percebeu que uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 Joule, J, tá bom? Ou Joule, para quem fala francês. Tu Joule, tu Joule. Então, é o seguinte. Agora a gente tem uma ideia mais ou menos do que é o esforço mecânico e a gente tem uma ideia da relação. Existe uma relação, uma espécie de cada, como se fosse uma moeda, né? Imagina que isso aqui é $1 e isso aqui é o real. Só que não é bem assim, porque já tá super alto, né? Mas tudo bem. A gente tem agora uma relação entre a caloria, que é a quantidade que eu transfiro às vezes, que a gente está vendo como uma forma de talvez aquecer um objeto. A gente vai ver que isso não é só isso, tá? Não dá para fazer outras coisas, mas aquecimento de objeto com esforço. Então dá para, por exemplo, talvez vocês já tenham visto um meme sobre aquecer um frango com tapas. Depois eu chego lá, mas a ideia é essa: esforço relacionado esforço, aquecimento. Tá bom? Então essa é a primeira parte. E existe uma espécie de correlação aqui das moedas. Em todo caso, tanto o trabalho quanto o calor, você tem que entender como formas de transferência de energia. A única diferença é que o calor ele é um pouquinho mais especial porque ele só ocorre quando um corpo está mais quente e o outro, em relação ao outro que está mais frio. Aí vai rolar uma transferência de calor. O esforço vai precisar de forças, né? Então, essa é a diferença entre os dois. Tá bom, agora a gente finalmente clareou bem mais a ideia da relação. E aonde isso está bem grande. Eu não sei se você notou, galera, mas várias vezes a gente falou de caloria e eu não sei se você já ouviu falar de caloria nos alimentos. Então, aqui eu trouxe alimentos e aqui eu estou mostrando o rótulo deles, tá vendo? Então olha o que está escrito aqui, ó. A coquinha, 2 copos de coca vão me dar 149 quilocalorias, tá bom? Aqui, ó, isso aqui é um pote de Nutella. Achei na internet. Então, 20 gramas de Nutella. Eu anotei aqui quantos? Vou botar aqui 350 ml. Quanto que eu tenho aqui? 20 gramas. Eu vou ter... Olha aqui o que já começa a aparecer. 102. Olha, ele já converte pra gente, ó. 102 quilocalorias. Lembrando que esse quilo, gente, é igual do quilo para grama, quilo de quilômetro. Ele só quer dizer que é 1000 vezes esse valor. Então é 102.000 calorias. E aqui ele bota bem do lado, ó. Mesma coisa que 4,28 quilojoules. Aqui também a gente tem, ó, 20 gramas de achocolatado. Prefiro Nescau, não sei vocês, cada um vive com a sua vida. Aqui tem 74.000 calorias. Lá tá quilocalorias, ó. Vou mostrar de novo. E aqui a conversão já. 311 mil joule. Ele botou quilojoule, mas eu já estou botando. Aqui eu botei 1000, então tira esse K aqui, né? Qual é a discussão? Né? Onde eu quero chegar para mostrar isso?
o tempo todo, quando a gente fala do corpo humano, a gente está falando assim de... Você já reparou que a gente, né, a gente se movimenta, a gente faz esforços, a gente anda. Então, olha só como é que é legal. Quando a gente faz exercícios, a gente precisa de energia. Como é que a gente faz? Obtendo isso dos alimentos. Então, essas calorias, né, é claro, o corpo não é um sistema físico. Mas um corpo, ele precisa retirar sua energia de algum lugar. E a gente está medindo em calorias. Tá? A gente não obtém com calor. Na verdade, o corpo faz uma reação química. Parte dessa energia ela é gasta para manter a temperatura do corpo. Vocês sabem, a gente é um animal de sangue quente. Então a gente está o tempo todo perdendo a temperatura. É por isso que parado, sem fazer nada, você já vai precisar de energia. Você já está gastando calorias. Estão vendo? E é por isso que você precisa se alimentar, né? Então, mesmo parado, você já está gastando. Se você faz esforços, né? Se você gasta, é claro, nem sempre o esforço da física vai ser exatamente o esforço do corpo. Porque a gente gasta até bem mais, porque os nossos músculos não são perfeitos, porque os processos químicos não são perfeitos. Eu só queria estabelecer uma relação entre o calor que a gente está estudando e o calor que você está vendo aí nos alimentos. E para finalizar, não podia deixar de ter um pouquinho de exercício. Vamos imaginar uma situaçãozinha aqui. Imagina que eu pegasse essa energia dos alimentos, eu pudesse pegar assim, ó. Peguei essa energia dos alimentos. E aí eu tenho um balde aqui, ó. Vamos ver se a gente pega muita energia dos alimentos. Ah, tem esse detalhe. A gente ainda gasta energia para quebrar os próprios alimentos, né? Então, dependendo do que você come, por exemplo, você gasta mais energia ou menos energia. Então, como eu estava falando, imagina que eu peguei um balde aqui. E aí, é claro, eu vou ter que fazer com água, né? Infelizmente. Podia ser um bloco de ferro. O que vai mudar? A gente sabe, ó. A gente viu várias vezes essa expressão. Q, C, delta T. É a equação fundamental da calorimetria. Esse balde ele tem 10 litros de água. A gente viu nos outros exercícios, de maneira rápida, que 1 litro equivale a 1 quilo. Então a gente pode dizer aqui que aqui nós temos 10 quilos de água. E aí, se a gente for trabalhar com a unidade do calor específico naquela parte em gramas, a gente vai ter que usar 10.000 gramas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu fixei uma massa para a gente ver o que dá para aquecer do balde com a energia que a gente tiraria desses alimentos. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar isso aqui. A gente vai usar a energia que a gente está tirando dos alimentos. Então, a gente tem 3 casos de energia aqui. Então, a gente tem energia da coca, 149.000 calorias. Sempre olha esse quilo aqui. Isso aqui, essa energia, é o tal do calor. Então, o Q está aqui. Então, a gente tem Q. A gente tem já uma massa, porque a gente fixou um balde, só para a gente fazer uma hipótese. A gente sabe que ele é de água, então eu vou usar o calor específico da água. E eu vou descobrir quais são as variações de temperatura que eu consigo causar. Então, isso é legal para a gente ver o que daria para fazer, né? A gente usar a nossa equação que a gente aprendeu para uma coisa interessante. Então tá lá, vamos lá. O que dá para fazer com 102.000 calorias que eu tirei da Nutella? Peguei uma colher de Nutella, ó. Imagina que eu fosse pegar 10 litros de água. Então são 10.000 gramas. Substituir aqui. O calor específico é 1. E o delta T é o que eu quero saber. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o delta T. E vou passar para lá dividindo. 1, 2, 3. Dividido por 10.000. Corte, 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 corte. E 102 dividido por 10 é 10,2 graus Celsius. Então esse baldezinho aqui, ó, ele aqueceria 10 graus. 2 copinhos de coca, quanto será que aqueceria? Se eu repetir o processo, ó, molezinha. MC delta T. Então, o que eu faço? Boto aqui a caloria, 149.000. É o mesmo balde. 10.000 gramas.
Não é isso? É 10.000 gramas vezes o calor específico da água vezes ΔT. Eu vou passar para lá dividindo. E eu não sei se vocês já repararam o padrão. Eu só preciso pegar. Eu fiz isso na outra questão. Fiz nessa também. Eu acabei dividindo tudo por 10.000, não é? 10.000 veio da massa do balde. Então aqui, ó, a coca, aqui seria 14,9 graus Celsius. E esse achocolatado em pó, de novo, eu tô vendo que é só pegar a energia e dividir por 10.000. Então o que eu vou fazer agora? ΔT, já vou escrever direto. 74.000 dividido por 10.000. Chocolatinho é de leve, né? Ó, o achocolatado em pó foi só 7 graus Celsius. Então, isso aqui é só um exercício de imaginação, mas também eu usei para contextualizar essa ideia dos alimentos que a gente come, como que a gente ganha energia, como que a gente gasta ela, tá bom? Mas dá para fazer esse tipo de brincadeira agora que a gente tem a equação fundamental da calorimetria. Então, eu espero que tenham curtido. Essa é tipo uma aplicação extra para vocês. Valeu!